todo mundo na escuta? Boa. Com emoção, gente. Isso que dá, a gente trazer Gustavo hiper requintado, requisitado. Não é nem esse, é o timing, né? Porque de lá e chegar aqui, Mas a gente falou, pô, até andar aqui não tá fácil, né? não tem como começar sem o cara do TikTok, pô. Quero ouvir de você. Não, mas desculpa. Imagina, Gustavo. Acho que tá todo mundo ansioso também ouvir um pouco do TikTok Shop, tendências do momento. Mas, obviamente, deixa eu apresentar todo mundo aqui também. Eu sou o Matheus, eu sou gerente de conteúdo aqui da Wake, mas hoje eu só vou fazer a mediação. Meu papel aqui menos importante, os astros são eles. Vou deixar eles se apresentarem, acho que é muito mais nobre cada um falar um pouquinho. Thiago, por favor, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho da iPlus também, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer aqui o convite gentil da Wake, né? Somos parceiros aí há bastante tempo. Eu sou o Thiago Moraes, sou o CEO da iPlus. Nós somos uma Martech especialista em e-commerce, então, da implementação do projeto até o dia a dia com performance, ongoing e tudo mais, a gente está fazendo, e obviamente, TikTok Shop também. Então, depois, inclusive, estamos com o stand lá. Quem puder passar lá, tomar um café, vai ser um prazer recebê-los. Obrigado, Thiago. Nath, por favor, se apresente aí. Fala um pouquinho, faça um jabá nosso também, por favor. Justo. Boa tarde, eu sou a Natasha, sou head de novos negócios na Wake Creators. Nós temos uma plataforma onde os criadores eles se cadastram para fazer parte de campanhas publicitárias, né? Então hoje a gente tem na nossa base mais de 300 mil influenciadores cadastrados, desde celebridades até micro e nano influenciadores. Obrigado, Nath. Deixei o Gustavo por último para pelo menos dar uma respirada, né? Chegar com Tomar calma, uma aguinha. tomar água, Valeu. dar uma respirada. Agradeço. Por favor, Gustavo, também Não, se então, apresenta para todo beleza. mundo. Bom, gente, sou o Gustavo. Minha carreira foi sempre em e-commerce, tá? Eu fiquei 5 anos no Mercado Livre. Lá eu era responsável por algumas categorias. Primeiro foi Auto Parts, aí depois eu trabalhei com moda, beleza, novos negócios. E aí quando o TikTok começou a falar em lançar em 2023, eu falei, legal, vou nessa. Aí eles me falaram, não vão mais lançar. 1 mês e meio depois. E aí eu falei, putz, e agora? O que vai acontecer, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para algum outro mercado que tivesse mais maduro. Eu acabei no Pará, no Reino Unido. Aí eu fiquei lá por 2 anos. Foi o primeiro mercado ocidental que o TikTok Shop lançou. E aí foi muito bom, porque eu vi um negócio já maduro, né, atuando, as lives, mas no mundo ocidental, né, vendo já como o negócio estava acontecendo. E aí começou a conversa de lançar no Brasil, eu falei, pô, vai dar muito certo no Brasil, não tinha dúvida nenhuma. E falei, cara, eu quero estar nesse lançamento, quero estar nesse mercado. Aí eu voltei. Hoje eu tô tocando as categorias de casa e decoração. Boa. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela apresentação de todos. Vamos conversar. Vamos ouvir um pouquinho de vocês e eu vou começar. Gustavo, não tem como começar. Vou sacar aqui meu diploma de jornalista, voltar às minhas essências. Gustavo, que loucura, TikTok Shop, né? Acho que tá todo mundo ansiando essa chegada, né? Vi algumas pesquisas há alguns meses de previsões super altas, né? De TikTok. Acho que ele me corrija se estiver errado, você provavelmente tem números mais fidedignos, mas ele movimenta algo em torno de 3 bilhões no varejo eletrônico após a chegada dele, né? Ele já é maduro em outros mercados, acho que norte-americano principalmente. Mas como que está sendo? Como que foi essa experiência desses primeiros meses? O que vocês têm sentido? Eu acho que se tiver algum dado que você já possa abrir, eu tentei fazer algumas pesquisas, mas não sei se estão todos abertos. Mas se você tiver algum dado para compartilhar também, acho que é legal para todo mundo ouvir aqui. Legal. Bom, assim, o TikTok Shop, quando a gente olha com a inovação, tudo, né? Ele parece um pouco uma coisa nova, assim, né? Mas, na verdade, ele faz muito sentido quando você vê o movimento da empresa e o movimento do mercado também, né? Então, a gente já via lá atrás as pessoas entrando no TikTok para descobrir produtos e marcas novos, né? Aquela hashtag TikTok made me buy it. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Mas essa foi meio que um gatilho pra gente do tipo, putz, o pessoal tá aqui, tá descobrindo produto, vai querer comprar. E a gente começou a estudar, fazer, né, o processo de compra nativo e colocar isso dentro da própria plataforma. Isso começou lá em 2020, lá na China, no meio da pandemia. Tiveram muitas evoluções no produto, né? Eles foram desenvolvendo cada vez mais. Aí a gente foi lançando em outros países. O Sudeste Asiático hoje já é bem intenso em termos de TikTok Shop. Você olha para o lado, tem alguém vendo uma livezinha, né? E aí a gente começou a fazer essa mudança para os meios ocidentais também. E o Brasil e o México foram os últimos lançamentos. A cultura da empresa é sempre quando a gente entende que o produto está maduro, a gente replica. E foi isso que a gente fez. Até por isso que a gente deixou o Brasil para um dos últimos. Porque a gente queria deixar o produto mais maduro, né? A gente reforçou outros mercados e veio. Eu não consigo abrir dados específicos, mas o Brasil foi o melhor lançamento que a gente fez em todos os países dos últimos 3 meses. Tentei puxar um dado bom aqui, mas não rolou. Mas já tá bom, acho que é um insight interessante. É um insight interessante. Em ordem de grandeza, a gente já tem centenas de milhares de criadores. Então, esses números surpreenderam muito a gente. A gente sabia que o brasileiro gosta muito de fazer conteúdo e se interage muito com o marketplace. Então, a união dos dois é tudo para dar certo, né?
e tem acontecido. A gente cresce numa escala muito rápida. São dezenas de milhares de criadores novos toda semana. Nossa meta, nossa ambição é ter pelo menos 1 a 2 milhões de criadores até o final do ano. Tá? Legal, acho que é um número bem interessante. E acho que o brasileiro já está super acostumado com o TikTok. Acho que o TikTok mudou a forma das pessoas consumirem conteúdo e eu acredito que vai mudar muito a forma como as pessoas vão comprar agora, né? Acho que social commerce já está super em voga e acho que o TikTok vem para surpreender ainda mais. Agora eu vou falar um pouquinho com o Thiago. Acho que eu vi um pouco de uma percepção de agências, assim, de marcas. Como que tem sido para vocês? Tem sido para essa questão de implementação, das marcas buscarem o TikTok Shop? Como que tem sido esse desafio de ser um produto, em tese, ainda novo, mas como que tem sido na visão de vocês? Clientes buscando, marcas buscando, como que tem sido a implementação também com o TikTok Shop? Acho que ouvir um pouco do panorama geral do seu lado é interessante também, Thiago. Sim, claro. Acho que o grande desafio é que o TikTok Shop não é o TikTok Ads, né? E o pessoal vem muito com essa cabeça. O TikTok Shop ele está muito mais pro lado, óbvio que tem essa questão dos criadores e de ser uma rede social, mas ele está muito mais pro lado de um marketplace. Ou seja, você precisa pensar muito em tecnologia até antes da parte do marketing, né? Então, ter isso muito bem integrado, o estoque conversando, e aí a gente tem feito muitas parcerias com os integradores para que tudo isso esteja resolvido. Então, a partir do momento que isso está resolvido, aí sim a gente começa a parte do marketing e a adesão tem sido muito grande, né? O pessoal tem nos procurado e a gente tem indicado bastante que o cliente esteja, porque o TikTok, apesar das pessoas acharem que ainda é uma coisa de gente muito jovem, etc. Eu tenho 43 anos e é a única rede social que eu uso hoje em dia, né? Eu até peguei um dado, 40% da audiência no Brasil está entre 22 e 45 anos, então tem poder de compra e focar muito nos nano-influenciadores, que é o que a gente tem falado, e aí, obviamente, creators pode ajudar muito melhor, porque a rede social ela passa de uma questão muito inspiracional para uma questão de você realmente entender que é uma indicação de um amigo, e o nano-influenciador ele consegue ter esse poder de como se tivesse um amigo te indicando um produto. E eu hoje já pesquiso dentro do TikTok para comprar coisas. Então, para a gente tem sido incrível. Isso é muito interessante, né? Essa questão de usar o TikTok. Eu tenho TikTok, mas eu ainda não estou nessa parte de uso. Putz, eu preciso comprar alguma coisa, eu vou buscar lá. Tem algumas pessoas no meu time, inclusive, eu falo que elas são da geração Z, elas são super. E quando eu falo que eu procuro lá no Google, elas me olham como se eu fosse um dinossauro. Mas eu queria ouvir também um pouco. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para vocês dois. Acho que o Gustavo e o Thiago tem um pouco para acrescentar nisso. Uma curiosidade: tem algum nicho específico que está sendo mais procurado pelo TikTok Shop? Beauty, home decor, enfim, tem algum que as marcas estão buscando mais, talvez pelo ticket ser menor, pela rotatividade do produto? Enfim, acho que eu queria ouvir um pouco do ponto de vista de vocês dois nesse sentido. Legal. Bom, assim, a gente sempre tem que pensar que o conteúdo manda, né? Então a gente fala, para você vender bem no TikTok, você tem que ter conteúdo bom e produto bom, a união dos dois. Se você pegar uma marca, ela tiver um produto genial, super investimento de marketing, mas ela não consegue criar esse conteúdo relevante, fica difícil. Algumas categorias têm mais naturalidade na criação do conteúdo. Então, por exemplo, beauty, né? É mais fácil você mostrar um cosmético, tá fazendo a sua maquiagem, você faz um vídeo. Para moda também, quando você faz um arrume-se comigo. Então, tem conteúdos que ele tem uma sinergia muito fácil e é mais fácil você demonstrar. Mas, dito isso, algumas categorias surpreenderam a gente. Então, o TikTok Shop, o TikTok Brasil, no geral, tudo que é voltado para casa também vai muito bem. Arrume sua casa, a parte de limpeza, home care, essas coisas. Produtos de casa também se saíram muito bem desde o começo. E a gente está vendo isso ser um pouco... Não diferenciou os mercados, porque eu sei que provavelmente vai equalizar lá na frente. Mas é um comportamento legal também do brasileiro que está acontecendo agora. Estou sendo super impactado quando eu entro no TikTok. Para mim, o produto do momento é aquele mixerzinho de fazer espuma no leite. Esse daí é o que está mais aparecendo. Compra por R$20, o negócio espuma. Legal. Loucura. Eu também queria ouvir de vocês. Tem uma outra percepção, se os segmentos são os mesmos? Sim, sim. Na verdade, produtos que tenha essa questão de viralizar rápido, né, com um ticket baixo, obviamente, ele tende a vender muito mais, mas a gente tem visto produto de ticket alto também. Eu mesmo fui impactado recentemente por um aspirador robô para piscina. E, cara, aspirar a piscina é um negócio que é chato, toma muito tempo, e quanto mais fácil a vida, melhor, né? A vida já é difícil. Quanto mais a gente puder facilitar, melhor. Surpreendeu essa daí, eu particularmente nunca vi. Exatamente. Aí eu fui impactado, ainda não comprei, mas eu estou pesquisando um pouco mais. E então, quando eu comprar, eu posso falar, olha, foi o TikTok Shop que acabou me apresentando esse produto. Eu acho que uma questão é que quem vai entrar no TikTok Shop tem que pensar muito como produtor de conteúdo e não só como varejista.
Isso não vale só para o varejista, isso vale para a marca como um todo, né? Então você pensar como um produtor de conteúdo para que as pessoas confiem no que você está falando e assim aí, obviamente, os negócios irão ocorrer. Agora eu vou falar um pouquinho com a Nath. Vamos falar de influenciadores agora, né? Eu acho que uma parte da jornada, uma parte super importante, são os próprios criadores. Como que tem sido, na verdade, para os próprios influenciadores, né? Acho que influenciadores e marcas, acho que dá para a gente ter uma noção em cima disso, deles passarem de ser um canal que, na verdade, o influenciador antes ele era o meio, né? Ele ajudava a aguçar a curiosidade da compra, para agora ele ser o fundo do funil, né? O comprador final, ele aguça, de fato, o último clique. Como que tem sido, na verdade, Nath, essa experiência com os influenciadores? E se você tiver até uma percepção de marcas e agências que a Wake Creators trabalha, também seria legal para trazer para compartilhar com o pessoal. Legal. De fato, hoje o perfil do influenciador ele mudou, né? Antes ele era muito voltado para awareness, né? Mas hoje, de fato, a gente vê o influenciador como um perfil fundamental para a conversão. Então, a estratégia ela muda. Ele é uma persona estratégica hoje em dia, né? De fato, para que e é muito bom o ponto do Ti, que é utilizar muito micro e o nano influenciador. Por quê? Porque ele já gera proximidade com a audiência, né? Ele de fato se conecta, ele é como se fosse um amigo. Então, ouvir dessa pessoa se torna muito mais verdade. Então, quando é feita de fato ali, né, uma narrativa, um storytelling, onde a gente entende que aquele produto ele está de fato inserido na vivência daquele influenciador, fica muito mais fácil que a conversão aconteça. Legal. Olhando de forma geral, uma coisa que eu também acho que vale para vocês três a pergunta, eu fiquei à vontade para complementar cada um com o seu ponto de vista, porque eu acho que cada um tem a agregar de uma forma diferente. O TikTok, na verdade, ele nasceu para ser uma plataforma de entretenimento, uma rede social, talvez conhecida por conteúdos mais rápidos, conteúdos para viralizar, e hoje, na verdade, ele acaba se tornando uma plataforma de venda também. Como que tem essa transição, né, de uma plataforma que, na verdade, era para ser de entretenimento, mas ele acaba virando uma plataforma, na verdade, de venda? Acho que como vocês imaginam que isso possa ser adaptado e como vocês acreditam que isso possa impactar nos conteúdos produzidos também? Legal. Lá dentro, hoje a gente se classifica como Discovery Commerce, né? Muito tempo ficou aqueles termos, um shoppertainment, ou então um social commerce, mas eu acho que Discovery Commerce, ele envelopa bem assim, o conceito do que a gente realmente é. Então, todo mundo que entra no TikTok tá lá porque quer conhecer alguma coisa nova. Ela não é uma rede social que você se relaciona com seus amigos mais próximos. Você também pode, mas não é o foco de todo mundo que está lá. Agora, uma coisa que todo mundo tem em comum é eu quero descobrir algo novo do universo de, sei lá, produtos ou qualquer coisa que eu goste. E aí, quando você também adiciona um processo de compra nativo, na verdade é só uma extensão daquela descoberta, né? Nada mais como deixar alguém que já descobriu alguma coisa poder converter na plataforma e encurtar também aquele período, né? Então, foi essa a nossa intenção. Então não é muito uma ruptura com o modelo do TikTok, é mais um complemento daquilo que a gente já imaginava desde o começo. Legal. Ti, não sei se vocês querem complementar, a Nath também. Eu acredito muito o TikTok ele é informativo, né? De fato, as pessoas vão ali para se informar sobre alguma questão, mas o influenciador ele também não pode perder o perfil dele, né? Que é de fato passar ali a mensagem, né? Se conectar de uma forma clara, objetiva, para de fato depois converter numa venda. Para mim é um caminho natural, né? O TikTok ele já era um gerador de desejo. Se a pessoa tem o desejo dela aguçado dentro de uma rede social, por que não ela finalizar a compra ali dentro mesmo, né? Para mim é quase um caminho natural. Era meio óbvio o TikTok fazer isso. Legal. Uma outra coisa que eu acho que diferencia muito o TikTok, na verdade, até dos outros pontos de venda, agora falando especificamente sobre isso, é que quem define o que é visto é o próprio algoritmo do TikTok. Ele não é, mesmo que você vá no seu feed, lá no seu scroll, no seu primeiro scroll, você não consegue definir o que você vê. E no varejo, você acaba montando a sua vitrine bonitinha, do jeito que você quer, do jeito que você idealiza. Principalmente quando a gente está falando de moda, quando a gente está falando de beleza. Você consegue idealizar uma vitrine dentro do público que você acredita que é o seu. Como que isso muda, na verdade, para o varejo? Porque é uma complementaridade totalmente diferente. A marca precisa muito se adaptar a uma vitrine aleatória, digamos assim. Como vocês enxergam esse potencial e como que as marcas podem, na verdade, se preparar para isso, para uma vitrine quase aleatória, na verdade? Eu acho que vale para todo mundo, tá? Acho que dá um ponto diferente. Do meu lado, eu volto ao ponto de que as marcas elas precisam se posicionar muito mais como criadoras de conteúdo e não como varejistas, né? E olhar muitos dados, né? O que está no hype, entender. Particularmente, eu me assusto muito com o algoritmo do TikTok, porque ele me conhece num nível, assim, que realmente é assustador.
Eu pesquiso alguma coisa e ele começa a me entregar, e às vezes ele me entrega coisas que eu falo, cara, eu não tinha pensado nisso, e ele começa a me entregar e realmente me agrada, e quando você curte, ele te entrega mais daquilo, mas ele não fica repetitivo ao ponto de me cansar. Ele consegue fazer com que ele vá me levando por caminhos que eu realmente consuma muito mais dentro da plataforma, e eu tenho que ter um limite, eu tenho um limite de 30 minutos para ficar no TikTok, porque se deixar eu fico muito tempo e eu aprendo muito com o TikTok. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. E eu mando muita coisa para mim mesmo. Então, o meu TikTok muito tem dicas de finanças, marketing, obviamente, tecnologia e inteligência artificial. Então, ele me entrega muito disso. Então, tem muitas dicas e muitas coisas que eu aplico no dia a dia da agência e que eu levo para os nossos times que eu aprendo com o TikTok. Então, acho que o varejista ele vai ter que ler muito essa questão do que as pessoas estão querendo, o que elas estão desejando, criar conteúdo conectado com esses nano-influenciadores, que aí tem essa questão de estar mais próximo mesmo. E Legal. por isso até que é muito importante as marcas estarem presentes nas comunidades, né? Porque dessa forma a gente consegue de fato atingir o público que está propício a converter dentro de uma necessidade, de uma dor que ele tem, né? Então, as comunidades hoje em dia elas têm uma relevância muito grande. Nós como sociedade, desde a da nossa época lá antiga, né? Tinha a época dos clubbers, dos roqueiros, enfim. Isso é um movimento da sociedade e hoje está se encaixando muito dentro dos influenciadores. Então, a gente até lançou um censo, é o segundo ano que a gente faz esse censo, e esse ano a gente lançou, e um dos recortes é que 52% dos influenciadores, eles têm o desejo mesmo de se tornarem influenciadores de nicho, né? E aí a gente vê que isso é muito bacana, porque é o influenciador tendo propriedade sobre um assunto, né? E o público também está propício a consumir aquele conteúdo de fato, né? Ele está interessado naquele conteúdo. Então, quando a marca se apropria desse território, fica muito mais fácil também uma conversão, porque de fato tem pessoas falando sobre aquele assunto e interessadas sobre aquele assunto. E um ponto só para complementar nessa história, eu acho que é legal a gente pensar um pouco, né, as diferenças, por exemplo, do TikTok Shop para um e-commerce mais tradicional, né? Um e-commerce mais tradicional, geralmente a pessoa chega já com um destino, ela chega com um objetivo. Ela fala, olha, eu estou precisando de alguma coisa, eu vou pesquisar aqui e vou comprar. Então você, vendedor, tem que ganhar o jogo da relevância, né? Colocar o seu produto lá em cima, atrair. A hora que a pessoa chega, você já está lá na cara do gol e vai, é o seu, né? O que eles têm muita dificuldade em fazer é vender coisa nova, vender coisa que foi descoberta ali e tudo mais. Porque o jogo da relevância, ele demora para pegar tendências. Quando a gente vê o TikTok Shop, é o oposto. A nossa força, na verdade, é vender as tendências e as descobertas, porque gera um spike muito rápido. Então, o que a gente fala para os vendedores, vocês têm que criar a condição necessária para que quando rolar uma descoberta, os produtos de vocês já estejam ali propícios, tá? Então, como que isso acontece, né? Você tem que trabalhar muito forte os criadores e ninguém tem bola de cristal. Então, por mais que você trabalhe com um público ali que você fala, nossa, sensacional, você não sabe qual conteúdo específico vai viralizar. Então, você tem que dar uma chance, você tem que se arriscar também, você tem que ir explorando diversos nichos e universos também de creators. A hora que você descobre aqueles que funcionam mais, aí você começa a apostar mais nesses e criar uma comunidade em torno da marca, né? Então, muitos vendedores que eu já trabalhei fora e aqui também, o nosso conselho é começa com 10, 15 criadores, vai juntando, vê os melhores, traz para perto, cria um grupo de WhatsApp, convida para conhecer mais seus produtos, e aí, a hora que você achar mais 15, junta, e você vai fazendo isso ao longo do tempo. A hora que passou 6 meses, você tem uma comunidade de 500 criadores com agências, e aí te dá muito mais opções. A hora que você lançou uma coleção nova, um produto, você já tem com quem chegar, e aí você tem um universo maior para tentar explorar e, quem sabe, viralizar, tá? Então, ele é muito mais de criar as condições e meio que semear isso entre os criadores. Legal. Até puxando um pouco do gancho dessa resposta, e eu acho que isso seria um ponto curioso, eu particularmente tenho uma curiosidade sobre isso. Eu sei que você atua mais na parte de home living, tem mais essa especificidade, talvez você conheça um pouco mais nisso, mas existem alguns gatilhos de conteúdo, algumas propostas de conteúdo que fazem essa conversão ser mais efetiva? Vocês conseguem mensurar isso de alguma forma? E até juntando com essa pergunta, até para quem acompanha o TikTok, para quem metrifica o próprio TikTok, existem métricas que às vezes as pessoas subestimam e não analisam tanto, que são importantes também para entender um pouco mais sobre a conversão? Legal. A gente fala lá, né? Então, a venda através de conteúdo é um pouco ciência, mas é muito arte. Desculpa, é muito ciência e um pouco menos de arte. Todo grande criador que eu converso que está indo bem, e aí eu pergunto, nossa, como é que você, né, fez isso? Eles falam, eu estou estudando há 6 meses o TikTok Shop. Eu estudei outros mercados, eu já faço conteúdo há 10 anos, eu estou lendo muito sobre isso. Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia. As pessoas... E tem uma série de técnicas por trás para você tentar não domar o algoritmo, mas para você jogar do lado dele e não contra ele, né? Então, por exemplo, né, uma dica que a gente dá lá também é você
tá atento ao formato do seu vídeo. Tem gente que, vou fazer um vídeo. E aí abre o vídeo lá, vou falar do produto, compro o produto, tá aqui, vou usar ele, acabou o vídeo. Não tem estrutura, não tem uma intenção por trás. Uma regrinha básica, que não precisa ser seguida à risca, mas a gente fala que é do 5-5-5. Né? Você usa os primeiros 5 segundos do vídeo para tentar atrair a pessoa. Porque quando você está no TikTok, e aí quem consome bastante, né? A tendência é você passar para o próximo, hora que ele não te atraiu. Você tem que, primeiro, nos 5 segundos iniciais, segurar. Por isso que muitos vídeos bem-sucedidos falam, gente, encontrei um produto incrível aqui que eu estou obcecado por ele. Ou então até umas coisas do tipo, olha, alguém errou esse preço na loja, se vocês não comprarem agora, isso te segura, é um gancho, né? Nos próximos 5 segundos, a pessoa fala as features do produto. E aí fala, olha, para que serve esse produto? A gente fala de killer feature, né? O que é o mais legal nele? Mostra isso na hora, tá? Até de uma forma personalizada, se possível. E aí, nos últimos 5 segundos, é o call to action, né? Também você não pode sair do vídeo, porque a pessoa tem uma tendência de ir para o próximo. Você tem que converter ele na hora. Então, falar, gente, não tem tanto estoque, é um preço incrível, eu pesquisei fora e realmente se você não comprar agora, você vai perder esse preço que esse vendedor fez. Informações que atraiam a pessoa para comprar ali na hora. Não tem que ser seguido à risca, tá? Mas, em linhas gerais, tem uma série de técnicas que vocês têm que entender um pouco para poder desenvolver um conteúdo bem sucedido. Legal. Até nessa questão, e falando um pouco dessa questão de comunidades que você puxou, eu vou puxar uma pra Nath aqui e fazer um jabá nosso, porque é um case super legal mesmo. Acho que boa parte de vocês já deve ter visto em algum momento. Quem não viu, tem aqui atrás, na vitrine de L'Oréal, que eu acho que segue muito a lógica do que o Gustavo falou. E a gente conseguiu fazer e gerar uma comunidade gigantesca. Acho que foi o maior seeding que a gente já realizou para o Brasil, no país. E eu acho que segue um pouco do que o Gustavo falou, da gente gerar comunidades de valor. Você pode contar um pouquinho pra gente, Nath, dessa proposta, se tem outros cases de sucesso, se tem um pouquinho de todo esse contexto que eu acho que é interessante também. Legal. De fato, o L'Oréal foi um baita case. Essa ação em específico foi uma ação com Garnier. Eles estavam lançando um produto que era um creme para o rosto, eram 3 na realidade. Tá até aqui atrás, quem quiser depois dar uma olhada. E nós selecionamos dentro da plataforma 50 mil brand lovers, ou seja, 50 amantes da marca, né? A gente consegue trabalhar de fato com uma comunidade e influenciadores que de fato consomem aquela marca e gostam e têm propriedade para falar. E aí o L'Oréal então fechou esse seeding com a gente, foram 50 mil influenciadores que receberam o produto e fizeram conteúdo em cima disso. Então, de novo, a gente usou, né, a massividade ali, então a gente foi um tiro de canhão, 50 mil influenciadores, falando de um produto que fazia parte de um contexto de uma comunidade que era beauty, né? Então isso é muito forte, isso vem com muita relevância agora nas próximas entregas. Até tem várias ações que vocês já devem ter visto, Bond Repair, Liso dos Sonhos, enfim, tá vindo aí com grande relevância e eles estão populando a base para trabalhar com embaixadores, que é muito o que o Gustavo falou, né? Então a marca também ter influenciadores que falem a respeito dela e que tenham propriedade para falar e, de fato, depois fazer ali a conversão de alguma forma daquele usuário. Boa. Eu queria ouvir agora um pouco mais da parte técnica das implementações, que a gente sabe que social commerce é uma coisa que demanda muita agilidade, né? O TikTok é uma prova disso, cada vez, o que a gente tem falado está cada vez mais rápido. Como que você, até Thiago, do lado da agência, consegue acompanhar o ritmo da tecnologia, consegue acompanhar o ritmo dessas novidades para conseguir até suprir os próprios clientes? Porque eu imagino que quando o TikTok lançou lá em maio, alguém já deve ter batido na nossa porta e falado, como que a gente consegue implementar isso? Como a gente faz girar? Do seu lado, como que vocês têm implementado isso? Como vocês têm feito girar essa mesma agilidade do social, na verdade? Sim, sim. Essa parte, na verdade, da tecnologia, ela acaba ficando muito mais do lado dos nossos parceiros. Então, nós somos uma agência que nós procuramos fomentar muito o mercado, o ecossistema de parceiros e até de agências amigos, né? Nós acabamos fazendo no mercado. Mas a parte da integração mesmo, a gente está trabalhando realmente com parceiros que já fazem esse tipo de integração, porque existem outros marketplaces, existem ferramentas incríveis no mercado. Essa foi uma discussão que nós tivemos dentro de casa. Vamos desenvolver a nossa própria integração ou vamos fazer parceria com quem já fez? E a gente sempre olha para o futuro. Esse é um produto que a gente vai conseguir entregar para vários clientes e ele vai ficar só para o TikTok Shop. Faz sentido? Não. Então a gente acabou trazendo isso para parceiros mesmo e a gente tem integrado dessa forma. Legal. Agora eu vou voltar para o Gustavo para uma outra temática que eu acho que é legal também. Como que o TikTok, na verdade, ele tem apoiado as marcas no Brasil a integrar e até formar a estratégia de conteúdo mais relevante, porque, de novo, né, a gente sai de uma plataforma que era basicamente de entretenimento, até de um reforço de marca, para uma parte de conversão. Como que o TikTok tem atuado, seja com workshops, seja com dicas, seja com treinamentos, enfim. Queria ouvir um pouco do que vocês têm pensado também nesse sentido. Legal.
A gente geralmente monta um plano customizado de conteúdo para cada marca, para cada momento da marca também, né? Então a gente nunca se depara com uma situação igual. Então, de repente, já tem embaixador de marca, né? Já tem uma agência trabalhando, e a gente vai fazendo isso em ciclos, tá? Muitas vezes a marca tem uma capacidade de fazer in-house, tem um time para isso, a maioria das vezes não. Aí entra uma agência junto, né? Que consegue dar esse primeiro aporte também de criadores e começar a criar essa comunidade que a gente conversou bastante. A hora que o negócio está um pouco mais maduro, a gente fala muito que é legal fazer ações de proximidade com esses criadores, né? Então, por exemplo, uma delas que a gente faz, a gente chama de leaderboard. Você pega um monte de criador, né? Coloca num grupo, chama o pessoal, se possível, para um evento e fala, gente, é um campeonato de conteúdo aqui durante um mês. Os principais criadores que mais baterem venda ou quantidade de conteúdo, seja lá qual for o critério, vão ganhar alguma coisa da marca, vão ganhar um bônus da marca, vão ganhar uma premiação. Outros mercados que nem os Estados Unidos, eles dão até um Tesla. Eu já vi umas coisas bem malucas rolando. Lá. Vou me cadastrar também. Eu também quero ir para lá. Também, também. O pessoal abusa bastante. Isso chama a atenção do criador. Então você imagina que frenesi que não é para você sair criando conteúdo, entendeu? Então depois que você cria essas comunidades, que é o primeiro passo, você consegue gamificar isso para que o jogo de conteúdo se torne cada vez mais interessante. E aí a história toda vai começando a crescer cada vez mais. Legal. Aí eu vou puxar esse gancho da profissionalização dos influencers e até falar com a Nath desse sentido, porque o universo tem expandido cada vez mais, né? A gente acabou de falar, só na nossa plataforma são mais de 300 mil cadastrados, é um número gigantesco. E como que a gente tem feito para garantir uma profissionalização deles, né? Acho que quando a gente está falando de marca, eles também, a marca é preocupada como ela vai expor o produto. Como que a gente tem feito isso, né? Como que você acha que isso vai ser o futuro? Como que a gente imagina até o mercado profissionalizando um pouco mais esses influenciadores para as marcas terem resultados melhores e isso virar um grande ciclo para o varejo? Perfeito. Dentro da Wake, a gente até tem um time de estratégia, né? E que de fato se conecta com os influenciadores. Então, toda essa troca de importância de uma venda, de como um conteúdo deve ser feito, a gente tem um time que dá essas diretrizes para esses influenciadores. Porque, de fato, mudou, né? Antes eles eram focados muito ali no awareness, né? Mas agora eles estão fazendo parte ali da consideração e, consequentemente, da conversão. Então, eles também precisam se ambientalizar em como funciona esse mercado. E aí a gente dá todo esse suporte de treinamento mesmo para esses influenciadores poderem se educar e, de fato, colocar isso na esteira ali de vendas deles de conteúdo. Você acredita, Nath, que algumas marcas ainda veem o influenciador como uma ponta, na verdade, de toda a jornada e não mais como parceiros estratégicos? Porque eu sinto muito que as marcas ainda têm um preconceito, não vou falar todas, mas acho que um nicho importante, no Censo a gente consegue enxergar alguns dados interessantes, mas as marcas ainda talvez vejam o influenciador apenas como uma parte da jornada e não como um ponto essencial. Como você acha que a gente pode também ajudar os parceiros, a que as marcas enxerguem os influenciadores como os parceiros estratégicos que de fato ajudem a vender e a reverberar um pouquinho mais? Perfeito. De fato, tem marcas que eu acho que já estão muito mais evoluídas nesse sentido, mas tem outras que veem ali o influenciador só como um ponto último, né? E não. Numa estratégia de marketing de influência, é muito importante que a gente construa uma narrativa, um storytelling completo da marca, né? Então não adianta a marca às vezes vir muito pontualmente para fazer uma ação. Não, aquele influenciador ele precisa fazer parte do ecossistema para que quem ali está seguindo ele de fato entenda, aquele produto, aquilo é relevante para aquele influenciador e o seguidor também se sentir tranquilo na compra e na conversão desse produto. Então, hoje a gente orienta muito as marcas que não façam só ações pontuais com aquele influenciador, mas utilizem eles dentro de uma estratégia linear ali de always on mesmo da marca para que de fato isso possa se reverberar muito mais. Se eu puder só um ponto complementar, eu acho que um ponto que a gente usa bastante é a escalabilidade também, né? Então, por exemplo, se uma marca vai fazer um conteúdo sozinho, né? Por mais que ela coloque um time todo para fazer, ela vai conseguir fazer lá um conteúdo por dia, são 5 em uma semana, né? Se você coloca 100 criadores para fazer sistematicamente durante os dias da semana, e cada um postando 3 vezes, você tem 1.500 conteúdos rodando. E o microinfluenciador, ele vem muito nesse sentido, muito né? Para dar, de fato, essa escalabilidade, essa massificação, né? Então, e aquilo, o lance da proximidade. Ele é um amigo, né? Então, a marca se apropriar disso é, de fato, humanizar a marca, né? Não é a marca falando dela, mas sim pessoas falando daquela marca e trazendo ela para um contexto de vida mesmo, né? Social ali, de vivência daquele influenciador.
E é muito legal porque é muito espontâneo também, né? Então você tem que, meio que tem um alcance grande, porque você não sabe de onde que vai vir alguma coisa genial, né? Então a gente tava, é uma história que se repete com frequência, tá? A gente tá lá no fim de semana, daqui a pouco vê um pico de venda, vai ver, nossa, vendeu, sei lá, 15 mil dessas escovas da Britânia de enrolar o cabelo. Aí alguém mandou amostra, alguém fez isso, alguém fez uma ação, não. Uma menina, ela tinha já na casa dela, ela fez um vídeo genial, super legal, né, bem como você falou, autêntico, credibilidade e tal, e o vídeo dela sozinho viralizou. E a hora que você olha o feed dela, é assim, do dia a dia, viagem, arrume-se comigo, ela não é uma criadora profissional de compra, mas você não sabe quando aquele conteúdo genial que vai funcionar acontece. Então, capilaridade e escalabilidade é importante. Até porque você acaba também se adequando à jornada de compra daquele consumidor, né? Porque não Exato. necessariamente ele está naquele momento, mas ele também pode estar naquele momento, dependendo do influenciador que ele for impactado. Exato. E essa questão de usar tantos nano-influenciadores ou micro ao mesmo tempo, o algoritmo do TikTok é tão inteligente que ele causa em nós aquele efeito de que só se fala disso. E, na verdade, a gente está participando de uma micro bolha dele, mas funciona, vai dinheiro para todo mundo vende, fica feliz. Funciona, né? Porque quando o criador está olhando de dentro, né, no central de afiliados por ele, ele consegue ver um ranking do que está mais vendendo. E daí, quando ele vê que tem um produto que está tendo um spike, ele fala, eu não quero perder essa ação aí que está rolando, né? Aí todo mundo começa a fazer vídeo da mesma escova, do mesmo liquidificador, e o negócio vai criando o que era uma marolinha vira um boom, tsunami, assim, né? Porque todo mundo quer um pouco da ação. Esses insights, desculpa. De novo. Esses insights que o TikTok dá pro influenciador é muito bacana, né? Porque, de fato, ele entra ali naquela onda, ele faz parte daquela conversa, né? Ele surfa, de fato, o que tá bombando, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Eu até queria ouvir um pouco de você, Gustavo. O TikTok Shop é super recente no Brasil, né? Acho que tem pouco tempo, mas ele já é maduro em outros mercados. Tem alguma previsão de algum novo lançamento, alguma feature? O que vocês estão imaginando para os próximos meses, para os próximos anos? Eu sei que a dinâmica é muito rápida, que às vezes acontece de alguma coisa do dia para a noite, mas eu queria ouvir do TikTok, propriamente. Teve uma que a gente acabou de lançar agora, não sei se todo mundo já está meio antenado. A amostra sempre é um risco para o vendedor enviar, né? Porque ele está enviando um produto, é gratuito, ele não sabe o que vai acontecer, tem um custo dele upfront, né? Então a gente lançou agora o que chama amostras reembolsáveis. Eu acho super genial. Então como funciona? Você é um criador, a loja tem que habilitar isso antes, e aí você compra a amostra e a loja consegue colocar um critério de reembolso automático. Então ela consegue falar assim, se você tiver uma venda, 2 ou 3, eu acho que uma é o mais justo, mas ela consegue colocar até 3. A hora que der o gatilho de uma venda, aquela amostra que o criador comprou é reembolsado. Então, ou seja, o risco, de certa forma, está com ele. Ele tem que bater no peito e falar, eu sou bom, vou comprar e vou fazer um conteúdo e vai vender. E a loja é no-brainer, porque ele não perde nada, né, fazendo isso. É muito legal. Interessante, eu não conhecia. Vocês fizeram lançamento agora aqui? Acho que saiu essa semana. A gente estava fazendo um teste AB e aí começou a abrir geral agora. Bem interessante. Eu acho que uma outra coisa que eu queria ouvir de vocês, e aí cada um no seu ponto de vista, eu acho que a gente discutiu bastante que, de fato, o TikTok está mudando a forma de consumo. Acho que esse é um ponto super claro aqui para todo mundo. Mas eu queria entender de vocês qual que vocês acham que é a maior mudança que o varejo vai ter, qual que é a maior mudança que o varejo precisa se adaptar para essa nova forma de consumo. E não, às vezes, nem só ligado ao TikTok, mas uma forma de consumo um pouco mais rápida. Enfim, podem começar quem quiser. Vou começar. Eu acho que o principal ponto que a gente tem observado como uma Martech, né, a gente trabalha marketing de tecnologia, é, por exemplo, a mudança completa de como as pessoas buscam as informações. Então, normalmente, até você comentou, a gente vai lá no Google, clica no resultado, tem que ler, interpretar e aí, ou fazer uma compra, enfim. Hoje, com a questão da inteligência artificial, tem mudado bastante. Então, as pessoas têm usado o ChatGPT. A gente mesmo olha no Analytics do site da agência, a gente já recebe muitas visitas do ChatGPT e de outras LLMs. E então, isso muda completamente. Até quando a pessoa acessa uma loja, por exemplo, um dos produtos que a gente desenvolveu é um assistente de vendas, onde o cliente consegue acessar uma loja, um e-commerce, ele só conversa, porque ele já tem essa ideia de prompt, né, que ele fica conversando, e o assistente ele traz toda a venda e ele clica em finalizar e vai para o checkout. Ali ele consegue, por exemplo, subir a foto de um produto, o sistema ele já é conectado com o catálogo, ele entende, traz, ele gera ali o frete, calcula o frete e vai para o checkout. Então, a mudança, né, a barra de busca da loja, provavelmente ela será substituída por isso, porque as pessoas estão deixando de utilizar o Google para começar a utilizar a busca dessa maneira. Então, esse acho que é o principal. E daí você pode ter muitas coisas. O cara pode comprar, por exemplo, dentro do próprio ChatGPT. Isso já tem algumas pesquisas e testes rolando. Então, isso vai mudar completamente. O que vai ser, a gente não sabe, porque dá até aquele FOMO, né, de não conseguir acompanhar tudo.
Se puder também complementar, Gustavo. Legal. Para mim, esse é meio que uma mudança de paradigma de como a gente pensa um pouco o e-commerce hoje, sabe? Eu acho que o comércio mais tradicional, né? Todo mundo gosta de uma loja física, né? Eu aposto que todo mundo vai e se diverte. É legal. Quando eu compro no e-commerce, eu não sei vocês também, eu resolvo minha vida. Tô me divertindo? Cara, às vezes, mas geralmente tô resolvendo ali com praticidade. E eu acho que o e-commerce ele foi sempre feito nisso, né? Com essa base, assim, conveniência, praticidade, quase que uma equação fria, virou uma transação. E a conexão humana se perdeu. Então, o lojista que está lá no marketplace hoje, ele não tem contato com a pessoa que está ali comprando, né? E eu acho que o TikTok Shop, esse modelo, ele vem para trazer isso de novo. Então, as pessoas conseguem se relacionar de novo. Então, eu entro numa live. A gente mostrou agora na palestra, né, a live da Parafinesse, que é muito legal. Na live, ela fala assim, gente, eu vou escolher aqui 4 pedidos e vou embalar ao vivo. E daí ela chama o nome da pessoa e fala lá, Dani, estou embalando seu pedido. Você quer esse brinde ou esse brinde? A pessoa responde no chat, eu quero esse. Então, assim, as pessoas convivem e assistem isso, inclusive com bastante recorrência, porque é um programa, é entretenimento. Quando a gente olha as lives, é os mesmos públicos assistindo, o pessoal gosta, entendeu? E eu acho que é uma forma diferente de você fazer e-commerce. Eu, inclusive, do lado pessoal, eu me divirto muito mais nessa história, porque, pô, e eu já participei de live de 12 horas, aquelas coisas que você fica, tinha tudo para sair drenado, mas não, eu saio recarregado, porque é uma energia legal, entendeu? Você tá ali trocando com pessoas. E eu acho que isso traz um universo muito legal para o e-commerce que a gente não conseguiu explorar com a tecnologia que a gente tinha antes. Legal. Eu já vou complementar para a Nath, mas eu vi que a gente está quase indo para os finalmente. Se alguém quiser fazer pergunta no final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu vou tentar abrir para perguntas para a gente ter algumas dúvidas tiradas por eles. Mas eu também queria ouvir da Nath, desse mercado até de futuro de varejo. Obviamente você está mais ligado à parte de influenciadores. O que você imagina de mudança? O que você já tem visto de mudança, tanto nos influenciadores, ou quanto na requisição das marcas pensando em campanhas, na requisição de agências pensando em campanhas? Como que você acha que a chegada do TikTok também está mudando esse universo dos creators? Tá sendo um boom, né? Acho que tá sendo super relevante. E uma coisa que o Gustavo falou é, de fato, de você colocar os seguidores para fazer parte daquela conversa, né? As pessoas gostam de se sentir úteis, elas gostam de ser vistas, de ser ouvidas, de, putz, aquele influenciador tá empacotando para mim, né? Isso é muito bacana. Um ponto que a gente tem visto muito, né, e que tem funcionado é de as marcas trabalharem cupom de desconto, né, com os influenciadores. Então, essa cuponagem, ela tem sido muito boa, né? A marca ali, ela cede um cupom, esse influenciador viabiliza nas redes sociais e o seguidor, então, pode fazer a compra utilizando esse cupom. Isso tem sido uma coisa muito relevante que as marcas cada vez mais têm usado no dia a dia das vendas. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta para eles para fechamento e depois eu abro para perguntas. Eu queria ouvir de cada um de vocês se vocês têm alguma dica, algum conselho, alguma sugestão, seja no universo de influenciadores, seja no universo de TikTok, seja no universo de agências, que vocês possam passar uma dica de ouro de cada um de vocês, que eu acho que é legal encerrar com isso. Quer começar, Thiagão? Bom, acho que a dica é, eu falei no começo, né, de pensar muito como um criador de conteúdo. A gente tem um case de um cliente que é um sex shop, que é um tema extremamente delicado, né, para se falar, mas eles têm feito um trabalho muito legal de realmente fazer com que o cliente deles se identifique com a marca. Então, eles foram muito pro lado do humor e eles têm feito um trabalho incrível nesse sentido. E todas as marcas hoje, antigamente era muito difícil você fazer marketing, né? Você tinha que pagar muito. Hoje a gente tem tantas plataformas e o TikTok é um exemplo de muito sucesso. É só olhar o que as outras plataformas estão fazendo, que basicamente é copiar o sucesso do TikTok. Então, realmente ter essa cabeça de pensar como criador de conteúdo e falar com muita verdade, não ficar fazendo jabá do seu produto. Então, assim, cara, como que seu produto resolve o problema? Quais são os problemas que você tem na sua operação? Sei lá, uma loja de camisetas, por exemplo, mostrar como é o processo, como funciona a parte da estampa, como você embala o produto. E é o que esse cliente de sex shop tem feito. Eles mostram todo o processo, as lives. O Gustavo falou de uma live de 12 horas. A gente vai ter o próximo talk aqui com um cliente de sex shop, inclusive. Perfeito. Quem quiser acompanhar, vai ser 12h30. Isso é interessante. Esse cliente ele fez uma live de 24 horas na última Black Friday. Óbvio que eu não acompanhei inteira, mas como o Gustavo falou, eu me diverti muito, porque eles fizeram quiz, fizeram sorteios, eles fizeram tanta coisa que eu fiquei, assim, eu tava trabalhando, né, obviamente, mas eu fiquei com o notebook ligado e acompanhando ali, foi super legal. Então, a dica é realmente, cara, gere conteúdo genuíno, crie uma comunidade em torno de si, né? Os clientes não querem mais essa relação fria entre marca e cliente, né? Ele quer realmente fazer parte e se sentir querido pela marca.
Legal. Vamos falar com a Nath agora, vou deixar o Gustavo para fechar. Qual dica do universo de influenciadores você acha que é super válida para as pessoas? Falem para contratar Wake Creators, contratar nossas comunidades. Elas convertem muito, gente. É isso, eu acho que trabalhar com influenciador hoje em dia é muito relevante de fato, né? Acho que a gente já tá chovendo no molhado, mas é uma coisa necessária onde as marcas de fato se humanizam, né? E eu acho que é muito esse mindset que a gente precisa ter. Como a gente contextualiza a nossa marca com o influenciador, porque é o famoso boca a boca, né? De fato, você está ouvindo de um influenciador próximo que tem a mesma realidade que você e pode reverberar um assunto e, enfim, fazer com que aquilo se converta. Então, de fato, o influenciador ele tem muita relevância, ele tem que fazer parte da estratégia, ele é mais um meio ali complementar porque a marca, de fato, quer ter como objetivo. Boa. Gustavo, agora a dica de ouro. TikTok, o que você pode falar pra gente? Eu não sei se vou fugir muito não, mas eu acho assim, credibilidade é a principal coisa quando a gente atua com esse mercado, assim, sabe? Eu acho que quando você consegue engajar com os criadores e criar conteúdo que sintonize com o seu público final, o resultado vem. Às vezes é um pouco difícil achar a fórmula certa, o apresentador certo, mas tá dentro do vendedor, assim, é aquela essência, por que ele começou aquele negócio, né? Então, pegando esse exemplo da vendedora de velas, da Parafinesse, da Bia, ela falou, olha, eu segui uma carreira no ambulatório, sempre estressada, aí eu peguei com a minha família e falei, quer saber, eu vou fazer um hobby, começou a fazer vela artesanal. O hobby foi avançando, a família dela foi chegando, ajudando ela no dia a dia. Hoje ela ela fez a melhor live do TikTok Shop do lançamento. Olha que genial que foi. Então eu acho assim, as pessoas estão, vou falar cansadas, que acho que é um termo forte demais, mas sobressai quando você consegue trazer isso que você tem de honesto, né, para dentro, para fora, e as pessoas sintonizam com isso. Ontem um rapaz lá também que passou no nosso stand, ele faz live de quadro. Gente, é incrível a live, é muito legal. É um entretenimento mesmo, as pessoas que entram. E ele falou, eu vejo aqui os mesmos nomes, tem gente que já comprou 6, 8 quadros. E eu falo para ele, isso se relaciona com o que eu aprendi lá fora. As pessoas sintonizam numa live, que é como se fosse um canal, igual vou assistir porque é o meu Netflix, vou assistir uma live aqui do cara de quadros, que é tão legal, entendeu? Você se relaciona. E eu acho que se entregar nesse processo é muito importante. Diferente do e-commerce tradicional, que era uma coisa mais da precisão, jogar o jogo dos marketplaces, aqui é encontrar a sua essência, colocar para fora, né? E, se possível, com os criadores, porque eles já são especialistas nisso, né? Ser verdadeiro, né? Exato. Boa. Eu vou abrir para pergunta, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Acho que lá em cima. Obrigado. Prazer, gente. Meu nome é Geldi e eu tenho hoje 2 milhões de seguidores no TikTok. E eu crio conteúdo tech, ou seja, direto aparece para mim influenciadores tech do meu nicho recomendando suporte de celular, luzes, essas coisas para criar conteúdo. Só que eu percebo que, como o meu produto, eu tenho já um e-commerce, então eu crio conteúdo e levo as pessoas para comprar no meu site próprio. Eu percebo que eu não estou conseguindo tracionar melhor o meu TikTok Shop, porque eu divulgo meus produtos, mas ainda não tem aquela atração. Será que é porque é um ticket um pouco mais alto, de 150, 200 reais? Os tickets mais baixos estão performando de fato melhor nesse começo do TikTok, até começar a ter uma aderência das pessoas entenderem que o TikTok Shop é um marketplace confiável. Você poderia me explicar isso um pouco melhor, Gustavo? Legal. O TikTok Shop em todos os mercados ele acontece em ciclos, tá? O primeiro ciclo, geralmente, você tem algumas barreiras, né? Eu nunca comprei aqui, será que é confiável? Como é que funciona? Tem gente que nem sabe como comprar, né? Então, muitos vídeos o pessoal fala, compra aqui na sacolinha. Então, a gente ainda está na fase educacional, educando o vendedor e educando o comprador também. Além desse ponto, tem o que você mencionou também do parcelamento. A gente está subindo o parcelamento agora, tá? Já está geral ou ainda não? Ainda não, ele está mais ou menos um teste AB e ele vai subir ao longo das semanas agora, tá? Isso vai ajudar com tickets mais altos e quando a gente pega essa fase de mais maturação da plataforma, isso vai te ajudar também. A minha dica depois também é dar uma olhada nos seus conteúdos e dar uma debruçada nas métricas dele, tá? Para ver o que lá tá fora. Por exemplo, né? Será que é o CTR? Será que as pessoas estão sendo engajadas a clicar no seu vídeo? Será que as pessoas veem? Quantos segundos elas estão ficando, sabe? De repente, olha o seu vídeo lá e o pessoal está ficando 2 a 3 segundos. Então, não está tendo aquela retenção, entendeu? Tô chutando, tá? Também não conheço o seu conteúdo. Mas é legal você se debruçar para entender em que ponto do funil você está perdendo, tá? Se quem está entrando não está convertendo, aí realmente pode ser mais voltado a preço, pode ser mais voltado ao parcelamento, alguma questão assim. Beleza, beleza. E existe hoje alguma maneira eu não sei o que o TikTok leva em consideração para ter alguém dando um suporte para os criadores? Porque
essas métricas, eu de fato vejo elas e assim, a retenção é boa, tanto que tem boa quantidade de curtida, de salvamento, compartilhamento do produto, mas a venda em si acaba não gerando tanto crédito por causa do ticket. Existe hoje alguma maneira de eu conseguir um suporte do TikTok Shop para poder aperfeiçoar cada vez mais e Sim. vender mais? Por exemplo, eu sou responsável pelas categorias de indústria, né? Eu faço relacionamento com o vendedor. A gente tem um time que faz relacionamento com os criadores. Tá? Legal. Então, depois a gente pode bater um papo também, eu pego o seu Eu contato. converso com você melhor. E a gente então. sintoniza depois lá com esse time também para Obrigado. olhar. E uma última pergunta rapidinho para Natasha. Como que a gente começa a criar uma comunidade do zero? Por exemplo, eu tenho a minha marca, uma marca própria de acessório de celular, e tenho uma audiência grande, só que eu sou meio que o influenciador da minha marca. Como que eu faço para eu começar a recrutar e criar essa comunidade de 10, 15 creators, igual vocês comentou, para que daqui 6 meses eu tenha uma galera falando do meu produto? Tipo, a minha empresa ela não quer aportar capital, tipo 3 mil, 2 mil reais para influenciador. A gente quer começar justamente com esses micro influenciadores, onde vai a gente envia um produto, depois cria um cupom. Como que você começaria isso do zero hoje? Perfeito. Tendo o suporte da Wake Creators. Mas basicamente como funciona, tá? Só para você entender. Dentro da Wake, a gente, enfim, divide ali, dentro da plataforma, a gente consegue fazer uma seleção de quais são os criadores que têm relevância em determinado assunto. Então, por exemplo, tecnologia. E aí, a partir daí, a gente seleciona eles para, de fato, falar sobre esse nicho. No seu caso, seria talvez mais boca a boca, né? Você entrando em contato com esses micro e nano influenciadores e levando a sua marca até eles. Ou se não, via Wake Creators, onde você passa qual que é a sua necessidade e a gente, enfim, seleciona ali quais são esses criadores que tem a ver, né, com o teu produto, com o teu nicho, enfim. E aí vai populando eles de informação sobre o produto e aí, consequentemente, fazendo a estratégia de conteúdo com eles. Tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tenho uma marca de cerveja sem álcool. Eu queria perguntar para o Gustavo, quando que alimentos e bebidas vão entrar no TikTok Shop? Legal. A gente está começando agora, tá? Alimentos e bebidas para vendedores selecionados no começo, tá bom? Então, mesma coisa, depois passar lá no stand, a gente bate um papo com o time, tá? Aí, se você entrar nos critérios, o pessoal pode te colocar na primeira lista, a gente vai abrindo aos poucos, tá bom? Mais alguém? Não? Então é isso, gente. Eu vou agradecer todo mundo. Fazer um recado rápido. A Wake vai fazer um evento daqui a 45 dias, um evento proprietário, ele chama Wake Summit. Tem um QR Code aqui, tem um QR Code aqui no telão principal. Vai ter conteúdos tão bons quanto os que a gente está tendo hoje, palestrantes tão bons quanto a gente está tendo hoje, teve ontem. Então eu indico que vocês leiam o QR Code, entrem na lista de pré-interesse, digamos assim, porque eu acho que vai ser muito legal. As vagas são limitadas, os conteúdos vão ser muito bons, que o resto das pessoas não me ouçam, mas a gente vai ter muitas atrações interessantes, inclusive atrações internacionais. Então fica a dica, se vocês puderem se cadastrar, vai valer muito a pena. É isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Até a Obrigado, próxima. gente.